Já começou, né? Eu vou iniciar a apresentação, né? Ai, ai. Tá muito calor aí, gente? Muito. Letícia. Ai, meu Deus. Vou arrancar esse trem daqui, pôr de banda aqui. Estou. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre formulação e balanceamento de rações para suínos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é conhecer as exigências nutricionais dos animais, né? No caso, suínos. Nós vamos ver o ano que vem, né, em nutrição animal, e a gente vai se encontrar, mas tomara que seja presencial, né? E nós vamos falar sobre nutrição animal, então nós vamos ver essa formulação de ração para todos os animais domésticos, né? Então nós vamos começar com suínos, aves, ave de postura, ave de corte, depois vamos passar para ovinos e depois nós vamos ver gado de corte, gado de leite e gado de corte, gado de leite e equinos, tá? Então vocês vão ver que a base é a mesma. É lógico que o suíno é um animal monogástrico, então você pode concentrar a ração dele e dar à vontade, né? É diferente de um animal que é poligástrico, né? Como, por exemplo, bovinos, bovinos. Cadê minha apresentação? Sumiu. Oh, ah, tá aqui. É, vou voltar lá, né? Tá aqui. Então, para se balancear corretamente a ração econômica para os suínos, deve-se conhecer as exigências nutricionais. E essas exigências nutricionais são dadas em energia, que é dada em quilocalorias por quilo, proteína bruta, que é em porcentagem, cálcio, fósforo e sal comum. É lógico que existem outros minerais, né, como potássio, enxofre, magnésio, manganês, enfim, vários outros, que a gente costuma colocar na ração na forma de um premix, né? A gente chama de premix, que seria todos os minerais e vitaminas, menos o cálcio, o fósforo. E no caso do sal, o sal é cloreto de sódio. Então, é cloro e sódio. Então, nesse premix, vem todos os demais minerais e vitaminas que o animal precisa, né? Então, normalmente, a gente formula a ração já prevendo uma determinada quantidade para o premix. E a gente coloca cálcio, fósforo e sal, dependendo da exigência dos animais, né? Então, aqui nós temos cada fase da criação, né? Por exemplo, uma ração pré-inicial, que o suíno tem entre 5 e 10 quilos, é a fase que a gente vai dar ao animal na maternidade e nos primeiros 15 dias de creche.
Então, ela tem que ter 3.240 quilocalorias por quilo, 20% de proteína, 0,8 de cálcio e assim sucessivamente, né? Então, a ração, vamos dizer, mais fraca seria a ração de gestação, né? Ela tem 3.210 de energia, 12% de proteína, 0,75 de cálcio, 0,6 de fósforo e 0,4 de sal. Então, dependendo da fase que o animal está, nós vamos formular uma ração diferente, né? Certo? E além de conhecer as exigências nutricionais dos animais, nós temos também a saber a composição dos alimentos que nós teremos disponíveis para esses animais, né? Então, aqui tem alguns alimentos que são muito utilizados na alimentação dos suínos. Então, nós temos aveia moída, calcário calcítico. A grande vantagem do calcário calcítico é que ele tem apenas cálcio na sua formulação. Então, se a minha ração tiver um pouco desbalanceada em cálcio, eu pego um pouquinho de calcário, coloco, resolvo o problema, né? Farelo de arroz desengordurado, farelo de arroz integral. O farelo de soja é muito utilizado porque ele tem um alto teor de proteína bruta. Imagine que um farelo de soja ele teria, então, 44% de proteína bruta. Agora, ele tem um problema, ele é muito pobre em cálcio e fósforo. Certo? Um outro alimento que a gente utiliza muito é o fosfato bicálcico. Por que a gente utiliza o fosfato bicálcico? Porque ele só tem cálcio e fósforo na sua composição. Então, se a gente tiver uma deficiência de fósforo, a gente coloca o fosfato para resolver esse problema. Tá? Então, ele tem 18,1 de fósforo. O milho, ele é essencial à nutrição dos animais monogástricos, né? Aí estamos incluídos suínos e aves, né? Não sei se vocês tiveram, vocês já fizeram avicultura, né? Não sei se vocês tiveram essa parte de formulação de ração, né? Tá? Então, o milho tem 8,5% de proteína bruta. E o farelo de soja tem 44%. Mas a grande vantagem do milho é que ele tem 3.420 quilocalorias por quilo. E o farelo de soja tem 3.220. Então, são alimentos que eles têm praticamente a mesma quantidade de energia, só que o farelo de soja tem muito mais proteína do que o milho. O milho tem 8,5% de proteína bruta. Esses 8,5% aqui, é lógico, pode variar. O ideal é que, quando você compra o milho ou quando você produz o milho na fazenda, você faça uma análise bromatológica desse milho, né? Então, aí você vai ter o teor correto de proteína, de cálcio, de fósforo. Então, o ideal é fazer a análise, porque esse valor aqui pode chegar até 8,9. Então, dependendo do nível de adubação do milho, muitas vezes esse teor de proteína do milho excede esses 8,5. Então, a gente coloca valores médios de 8,5, mas pode ser um pouquinho mais. Da mesma forma, o farelo de soja. O farelo de soja pode chegar até 49% de proteína bruta. Então, o ideal é analisar os alimentos. Eu estou colocando aqui valores médios, tá? E o correto seria, então, você analisar esses alimentos assim que você compra. É lógico que quando você compra um saco de farelo de soja, vem um papel que dá as quantidades de proteína que ele tem, né? De cálcio, fósforo, etc. E tem muito farelo de soja que tem 49% de
proteína, né? Tá? Então, o, aqui. Então, o ideal, como eu disse, é... cadê? Perdi. Então, o ideal é o ideal é você fazer uma análise desses produtos, tá? Além de saber as exigências nutricionais e a composição de alguns alimentos, nós temos que ver os níveis máximos recomendados para cada alimento. Por exemplo, aveia moída, você pode usar apenas 10% se for ração para inicial, e pode usar até 40% da ração de terminação. O farelo de arroz, você não pode dar na fase pré-inicial, mas você pode dar aí na fase de crescimento e terminação. Os únicos alimentos que não têm limite de utilização é o farelo de soja, o milho e o sorgo também. O sorgo pode substituir muito bem o milho sem problema nenhum. Se a gente ver aqui, ó, se você comparar o milho com o sorgo, vocês veem que a proteína é praticamente igual, 8,5 e 8,3. Os teores de cálcio são muito pobres, 0,03, 0,04. E a energia, por exemplo, do sorgo é 3,356 contra 3,420. Correto? Então, você pode usar sem limite o farelo de soja para qualquer fase que você tenha, né? E o milho e o sorgo, tá? Então, para balancear a ração, nós utilizamos alimentos ricos em energia, que são cereais, principalmente milho e sorgo, com alimentos ricos em proteína, principalmente o farelo de soja, observando-se a alimentação de cada alimento. Por exemplo, você pode dar farinha de carne e ossos, só que você não pode passar de 5%. Então, de cada 100 kg de ração que você vai formular, você pode utilizar apenas 5%, tá? No caso de farinha de carne e osso. E o óleo de soja. Para que a gente utiliza o óleo de soja? Se você olhar aqui a composição dele, ó, ele não tem nem proteína, nem minerais, ele tem apenas energia. Ele tem 7.300 quilocalorias de energia. Então, às vezes, uma ração está, principalmente a ração de lactação, que exige mais do animal, se ela tiver um teor de energia pequeno, então um pouquinho de óleo de soja que você coloca na ração, você resolve esse problema, né? Tá? Então, sabendo-se as exigências, a composição dos alimentos e os níveis máximos recomendados, lembrando sempre que eu vou colocar à disposição de vocês essa apostilinha aí, então, para vocês olharem, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês vão ver que é muito simples, tá? De formulação de ração, tá? Então, a gente tem que seguir esses passos aqui, ó. Então, primeiro, a gente combina o alimento rico em energia com o suplemento proteico, porque nós começamos para equilibrar o nível de proteína bruta da mistura. Por exemplo, se eu quiser fazer uma ração inicial, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é equilibrar a proteína. Então, eu pego o milho e o farelo de soja, o milho tem 44 proteínas, o milho tem 8,5. Então, a primeira coisa que eu vou equilibrar vai ser a proteína. E a partir... quando eu equilibro a proteína, eu sei a quantidade de milho para soja que eu vou colocar,
Aí eu sei o quanto que eu vou colocar de energia, de cálcio, de fósforo, etc. Né? Tá? Menos o sal, que o sal já vem pronto. Né? Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, antes de fazer o balanceamento da proteína, eu tenho que prever a adição de minerais, sal e o premix. Lembra que eu falei para você que o premix? O que é o premix? É macro e microminerais e vitaminas. Então, normalmente, essa porcentagem é estimada. Varia entre 2% e 3%. Podendo chegar até um pouquinho mais, no caso de ração de lactação, porque a gente tem que colocar um pouquinho de óleo de soja para aumentar os níveis de energia, tá? Mas normalmente a gente reserva entre 2% e 3% do total. Então, se eu for fazer 100 quilos de ração, 3 quilos eu vou reservar para colocar os minerais. Então, eu tenho que prever essa adição, porque senão, quando eu for balancear, eu acabo errando o cálculo. Porque se eu fizer para 100%, por exemplo, quando eu coloco os 3% de minerais, eu não estou fazendo mais 100, estou fazendo 103. Então, na realidade, eu tenho que fazer 97 quilos da mistura com milho e farinha de soja, e depois, quando eu acrescentar os 3%, aí vira tudo 100, né? Então, é muito mais prático, né? Tá? Então, após o balanceamento, calcula-se as quantidades. Então, eu calculei a quantidade de milho e farinha de soja que eu vou colocar na ração. Não calculei? Então, aí, a partir daí, eu vou calcular as quantidades de nutrientes que esses alimentos forneceram e vejo se há um déficit. Normalmente, se há um déficit, porque tanto o farelo de soja quanto o milho, eles são muito pobres em cálcio e fósforo. Por exemplo, o milho, ó, se você pegar a composição do milho aqui, ele tem 0,03 de cálcio, praticamente nada, né? Isso aqui em porcentagem. Olha a exigência aqui das rações. Ó. A pré-inicial 0,8, a inicial 0,7, a de crescimento 0,6, a de terminação 0,5 e a ração de fêmeas de gestação e lactação precisa de 0,75. O milho só tem 0,03. Então, com certeza, nós vamos ter que colocar alguma fonte de cálcio e fósforo. Tá? Então, vamos lá. Após o balanceamento, fará um acerto para 100. Vamos supor que deu 99,3. E é lógico que nós vamos ver aqui que a quantidade de milho é que faz a maior parte da ração. Então, vamos supor que falte 0,7. Então, eu coloco um pouquinho de milho porque não vai alterar a minha ração. Tá? Então, no exemplo que eu vou dar aqui, ó, formulação para ração de suínos em terminação. Então, é essa aqui que está marcada aqui, ó, tá? Os animais estão entre 60 e 100 quilos. A exigência de energia é 3,275. Proteína bruta 13. Cálcio 0,5. Fósforo 0,4. E o sal que eu vou colocar é 0,3. Então, isso aqui vai fazer parte da mistura, né? Tá? Então, vamos lá, ó. Isso aqui é que nem receita de bolo, né? Se eu perguntar para Letícia, você já fez bolo na tua vida? Não? Vamos ver se ela está acordada. Letícia, Letícia. Tá Não, dormindo. professor. Você nunca fez bolo? Não. Mãe de Deus. Quem já fez bolo aí das meninas? A Letícia nunca fez bolo. Mãe de Deus. As meninas, alguém de vocês já fez bolo? Ah, Porque eu sou a, justificável, professor. É que a meus Maria, são Ana, padeiros. Eu já, ué.
Quem? Quem já fez? O... Quem que é eu? Eu? O João? Quem que é? O Natan? Ah, o Eu, ué. Natan Não, já fez Natan, ué. bolo? Masterchef E aqui, ué. como... Demais, hein? Então, vamos lá. Como é que se faz a receita do bolo? Eu vou botar esse trem aqui, toda vez eu perco esse rumo aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Vamos lá. Aumentar, né? Então, vamos lá, ó. Então, a gente sabe que as exigências são essas aqui, não são? E agora, quais os alimentos que eu tenho disponível na minha propriedade? Eu tenho milho, farelo de soja, fosfato bicálcico, calcário calcítico, sal e premix. Normalmente, quando você compra o premix, a recomendação é do fabricante. Então, ela fica mais ou menos em torno de 0,5%, né? Então, de cada 100 quilos, você coloca 500 gramas de premix, que é 0,5%, não é? Se fosse 1%, seria 1 quilo. 0,5%, 500 gramas de premix que eu vou colocar nessa ração. Isso aqui já está separado. O sal está aqui na exigência, 0,3%. Então, 0,8% já está reservado para o sal e o premix, não é? Então, eu vou calcular a quantidade de fosfato bicálcico e calcário calcítico que eu vou colocar na minha ração, tá? Então, eu vou reservar 2% para mistura mineral. Isso aqui é a gente que resolve. A ração, quanto mais rica ela for, mais eu tenho que reservar. Lembra que eu falei para vocês que fica em 2% e 3%? Vai ter ração que eu vou precisar de usar 3%, dependendo da exigência, né? Tá? Então, como eu disse, Jonathan, você vai seguir a receita de bolo. Então, quando você vai fazer um bolo, o que você faz? Você vai separando os ingredientes, não vai? E eu vou seguindo passo a passo. Então, quando você for fazer uma ração, você escreve aí, letra A, balanceamento da proteína, utilizando o quê? Milho e farelo de soja. Porque os alimentos que eu tenho aqui, ó, que tem proteína bruta, é só o milho e farelo de soja. O fosfato bicálcico só tem cálcio e fósforo. O calcário calcítico só tem cálcio. O sal tem cloreto de sódio, é cloro e sódio. E o premix são os outros minerais. Então, os únicos alimentos que têm proteína, dos alimentos disponíveis que eu tenho aqui, é o farelo de soja e o milho, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o seguinte: como eu estou separando 2% para mistura e preciso de 13% de proteína na minha ração, então eu vou colocar esses 13% em 98 quilos. Então, existe. Então, esse primeiro cálculo que eu faço aqui é esse daqui, ó. Então, na realidade, quando o milho e o farelo de soja, eles têm que ter 13,26 de proteína, porque quando eu colocar os 2% de minerais, aí ela dilui e acaba caindo para 13%. E essa conta aqui, ó, é o quadrado de Pearson. Acho que vocês nunca ouviram falar dele, ou já? Quadrado de Pearson. Você poderia montar uma equaçãozinha aí, né? Mas a gente faz direto pelo quadrado de Pearson. Então, esses 13,26 aqui, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então, vocês estão vendo que o cálculo seguinte sempre depende do cálculo anterior. Então, se eu errar esse primeiro aqui, eu erro todo a formulação. Como é que faz o quadrado de Pearson?
Qual que é a porcentagem de proteína bruta do farelo de soja? Não é 44? Do milho não é 8,5? Então, aqui eu vou diminuir. 44 menos 8,5 dá 35,5. A quantidade que eu vou colocar aqui é os 13,26 que eu calculei aqui, ó. E vou subtrair em diagonal o maior menos o menor. Então, ó, 13,26 menos 8,5, eu vou ter 4,76 partes. 44 menos 13,26, eu vou ter 30,74 partes. Aqui eu diminuí, aqui eu somo. Então, o valor aqui tem que ser igual, tá? Então, olha aqui, ó. Então, em 35,5 partes, eu tenho 4,76 de farelo de soja e 30,74 de milho. Então, em 35 eu vou ter isso. Agora, eu tenho que fazer 98, não é? Porque os dois eu reservei para mistura. Então, olha lá. Se em 35,5 eu tenho 4,76 de farelo de soja, que está aqui, ó, em 98 eu vou ter X. Então, qual a porcentagem de farelo de soja que eu vou colocar na minha ração? 98 vezes 4,76 dividido por 35,5 dá 13,14. Então, a quantidade de farelo de soja eu já resolvi. 13,14%. Ou seja, em cada 100 quilos eu vou colocar 13,14 quilos de farelo de soja. E o milho? O milho aqui não deu 30,74? Então, em 35,5 eu coloco 30,74 de milho. Em 98? Então, aqui eu vou usar 84,86 de milho, que somando os dois aqui, ó, 13,14 mais 84, vai dar os 98%. Então, 98% da minha ração está pronta. Eu vou colocar 13,14 de farelo de soja e 84,86 de milho. Certo? Então, os dois primeiros passos estão prontinhos, ó. Então, a minha receitinha de bolo começou com o balanceamento da proteína, seguiu cálculo das porcentagens de milho e farelo de soja, e o terceiro passo, composição da ração sem mistura. Eu estou esquecendo a mistura por enquanto. Eu só estou calculando as quantidades de milho e farelo de soja. 13,14% de farelo de soja me dá quanto de proteína? 5,78. Como é que eu faço essa conta aí, ó? Olha aqui, ó. O farelo de soja não tem 44% de proteína? O farelo de soja está aqui, ó. Ele não tem 44% de proteína, certo? Isso aqui em 100, não é? Mas eu estou usando quanto? Não é 13 ponto... Cadê? 13,14? Então, eu vou pegar 44, que é o teor de proteína bruta do farelo de soja, e multiplicar por 13,14%, que é igual a 5,78, certo? Então, esses 13,14% de farelo de soja vai me dar 5,78 de proteína. E o milho? O milho não tem 8,5%? Aqui, ó, milho tem 8,5% de proteína bruta, né? Então, eu vou pegar os 8,5, certo? E multiplicar por 84,86%, que é igual a 7,18 por aí, né?
Tá, 84,86. Então, vou pegar 8,5 vezes 84,86, que dá 7 dividido por 100, né? 7,21. Então, a gente arredondou aqui 7. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter 13%. Qual que é a exigência que eu tinha? Não é 13% de proteína bruta? É por isso que eu coloquei esse valor aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho a mais, porque quando eu colocar os minerais, eu não vou ter perda, né? Tá certo? Então, minha ração está perfeitamente balanceada em proteína e energia. O mesmo raciocínio eu vou fazer aqui, ó. Quanto que o farelo de soja tem de energia, né? 3.220. Vamos lá ver, vai. Aqui, ó. Farelo de soja tem 3.220 de energia, não é? Eu vou multiplicar por 13, cadê o negócio aqui? 13,26, não, 13,14. Então, lá, 3.220 vezes 13,14%, que é igual a 423 de energia. Aqui, ó, 423. Ó. O milho é a mesma coisa. Ó. O milho tem 3.420. 3.420 vezes 0,8486. 8486, que vai dar 2.902. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se eu somar esses dois aqui, eu vou ter 3.325. Qual que é a exigência? Não é 3.275? Então, está praticamente correto. Por quê? Aqui está dando uma diferencinha de 50, inclusive a mais, né? A menos, aliás. Né? Então, 50 em 3.300 significa muito pouco, então a gente considera que está ok. O grande problema é cálcio e fósforo. Então, se você fizer aquele mesmo cálculo, o farelo de soja tem 0,3 vezes 13,14 vai dar 0,0942. O milho tem menos ainda, né? O milho tem 0,03, então 84 dá 0,02. Então, o total fornecido é 0,06488. E ele precisa de meio, não é? Olha lá, ó. Ele precisa de 0,5% de cálcio, então não tá bom não, tá? Então, quando eu faço a diferença, é por isso que ficou vermelhinho aqui, ó. Praticamente, eu preciso de todo o cálcio que o animal necessita, porque esses alimentos, o farelo de soja e o milho, são muito pobres em cálcio e fósforo. E as continhas estão todas aqui, ó, tá? Em 100 de soja tem 44, em 13 tem 5,78, em 100 de soja tem 3.200, aqui tem 423, aqui 0,3942. Então, todas as continhas estão aqui, ó, tá? Então, o quarto passo agora é suplementação de cálcio e fósforo. Agora eu vou começar por qual? Pelo fósforo. Por quê? Porque eu vou utilizar um alimento que tem cálcio e fósforo. Se eu começar pelo cálcio, eu vou extrapolar a parte que eu preciso. Então, eu vou começar com fósforo, porque eu tenho outro alimento, que é o calcário, que só tem cálcio. Então, se faltar cálcio, depois eu coloco o cálcio, certo? Então, eu vou começar pela correção do fósforo. Então, letra D, quarto passo, D1. Lembre-se sempre de fazer essa sequência. Vocês estão vendo que a sequência seguinte sempre depende da anterior. Está vendo aqui, ó? Sempre depende da anterior. Então, eu calculei esse 0,077.
Então, eu vou... o passo número 1 é a correção do fósforo, utilizando-se o fosfato bicálcico. Porque dos alimentos que eu tenho, o único que tem fósforo é o fosfato bicálcico, por ele. Em 100 de fosfato bicálcico, tem 18,10 de fósforo. Vamos conferir lá na tabela 2, né? Fosfato bicálcico tem 18,1 de fósforo, correto? Então, vamos lá. Se eu utilizasse 100, eu colocaria 18,1 de fósforo. Mas como meu déficit é 0,077, eu vou fazer esse cálculo, então eu vou colocar na minha ração 0,425 quilos de fosfato bicálcico. Aí eu corrijo o fósforo. Então, eu já tenho farelo de soja, já tenho milho, já tenho sal, já tenho premix. Agora eu calculei a quantidade de fosfato bicálcico, que deu 0,425 quilos. Então, eu tenho 0,5 do premix, 0,3 do fosfato bicálcico. Agora, quando eu coloquei esse fosfato bicálcico aqui, ó, eu estou colocando um pouquinho de cálcio também, não estou? Porque se eu pegar a composição do alimento aqui, ó, o fosfato bicálcico tem cálcio também. Então, esse pouquinho que eu coloquei de fosfato bicálcico vai me dar uma quantidade de cálcio. Será que ela seria suficiente para nutrir o déficit de cálcio? Isso é o que nós vamos ver agora, né? Então, vamos ver lá, tá? Então, 1 é a correção do fósforo. D.1, tá? D.2, fornecimento do cálcio pelo fosfato bicálcico. Em 100 de fosfato bicálcico, não tem 26 de cálcio na tabela 2? Como eu já estou dando 0,425, eu vou dar uma quantidade de fósforo, que é igual a 0,112. É suficiente? Não é, porque o meu déficit é 0,43512. Como eu já forneci 0,12, então meu novo déficit vai ser 0,32312. Aí sim eu vou calcular, no passo 3, a correção do cálcio pelo calcário calcítico. Então, em 100 de calcário, tem 38 de cálcio, que está na tabela 2. Para suprir o déficit, que é 0,32312, eu vou precisar de 0,850 gramas de calcário. Então, aqui eu fechei. Então, eu já calculei o milho, o farelo de soja, o fosfato bicálcico, o calcário, o sal eu coloco pela recomendação e o premix também pela recomendação. Então, como é que vai ficar a composição final da minha ração? Letra E. Aqui, ó. Letra E. Composição final da ração. Farelo de soja, 13. Milho, 84. Fosfato bicálcico, 0,400, calcário 0,85, sal 0,3, que é a recomendação, o premix. O que aconteceu aqui quando eu somei? Deu 100,07. É muito pouco, você poderia deixar aí tranquilamente que não ia alterar nada, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O teor de proteína bruta está corretíssimo. Energia também, a gente forneceu 3.325, ele precisava de 3.275, então nós estamos dando até um pouquinho a mais. Cálcio, se eu somar o que eu forneci de cálcio, dá 0,44999, tá? Que é igual a 0,5, tá ok.
E o fósforo também. Então, você vê que a minha ração está perfeitamente balanceada. Agora, você pode chegar também a, não, eu quero corrigir para 100%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar 0,075 de qual ingrediente aqui? É o que tem mais. Ó. O milho não tem... O milho não tem 84%, então se eu tirar um pouquinho do milho que passou aqui, ó, praticamente não vai alterar a minha ração. Então, eu tirei 0,075 de 84,86, então ficou 84,78. Tirei 0,06, né? Tá? Eu tirei 0,06. Então, a composição final da minha ração ficou assim, ó, 13,14 de soja, 84,78 de milho, e que deu 100% certinho aqui. A proteína está corrigida, a energia corrigida, o cálcio e o fósforo. Então, vocês estão vendo que é muito simples de fazer a formulação de ração para suíno, né? Tá? Então, como é que ficaria? Ó, essa ração ficou com 84,78 de milho, 13,48 de farelo de soja. E 0,85 de calcário, 0,50 do premix, 0,43 do fosfato de cálcio, 0,3 do cálcio, que deu um total de 2,08. Então, lembra que eu tinha reservado 2%? Então, se eu reservasse um pouquinho mais, 2,1, aí provavelmente ela ficaria mais correta. Mas, como nós retiramos do milho aqui, não alterou em nada a composição da ração, então ficou bom, né? Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer 500 quilos de ração, lembre-se que é porcentagem, né? Então, para fazer 500 quilos de ração, basta multiplicar tudo por 5, né? Então, eu vou usar 65,7 kg de farelo de soja, 423,92 kg de milho, 2,3 de fosfato bicálcico. Essa mistura aqui, ó, eu faço separada. Então, eu vou pegar o fosfato, o calcário, o sal e o premix e fazer uma mistura. Para depois eu colocar, porque se eu colocar 2 de fosfato bicálcico em cima de 400 quilos ali, vai... Então, primeiro eu faço essa mistura aqui, ó. Então, essa mistura tem 10,38 quilos para 500 quilos. Então, eu faço essa mistura aqui e depois misturo tudo, tá? Isso aqui você pode fazer na propriedade, né? Você não precisa fazer 500 quilos, você pode fazer 200 quilos, por exemplo. Então, aí você arredonda, né? É lógico que não precisa ter oi de santo para fazer isso. Você aqui, você vai ajustar, né? Por exemplo, você põe 420 kg de milho, 66 de soja, e assim vai indo, né? Você não pode arredondar aqui, ó, na parte de minerais. Agora, na parte de farelo de soja e milho, você pode mexer aqui, ó, 66, 420, para dar uma continha mais... Por exemplo, se fosse 200 quilos, por exemplo, você usaria 26 quilos de farelo de soja, 85 vezes 2, 170, né? Você usaria 170 quilos de milho, certo? Então, mas o ideal é o seguinte, que vocês estão vendo que é muito simples, né? Você vê que aí com, acho que 4 folhinhas, a gente conseguiu fazer a ração, né? 5. Fazer uma ração completinha, bonitinha, etc, né? Tá? Alguma pergunta, Jane? Não, né?
Hein? Tudo certinho? Tudo certinho? Olha lá, a Viviane sabe fazer bolo, a Maria da Graça já fez bolo, a Ana Carolina já fez bolo, o Natan já fez bolo, e assim sucessivamente. Alguma dúvida, gente, tem? Hein? Nós temos 12 presentes, né? Como eu disse, gente, vocês dão um alôzinho aí, porque aí fica gravado que vocês estão na aula, tá? Ana Júlia, Felipe, João Gabriel, Lara, Letícia, Maria das Graças, o Natan Boleiro, o Rafael, o Tiago, que é parente do Valdir Soriano, e a Viviane Helena, tá? Um abração para vocês. Espero ano que vem nós vamos nos encontrar, né? Certo? Na aula de nutrição animal. Então, a primeira avaliação vocês já fizeram, né? A segunda eu vou mandar login para vocês, tá? Vai ser coisa simples, só para... Tá? Um grande abraço para vocês e juízo, hein? Tá? Falou, Zé. Até. Viu, Natan? Oi. Você faz um bolo para nós comer? Pode deixar, ué. Você Cara, faz né, bolo, faz. você faz bolo do quê? De fubá? Fubá, que tiver, ué. Se der certo. Tá bom, Natan. Até então. Um abração para vocês tudo. Ensina as meninas a fazer bolo. Pode deixar, ué. Sim, ué. Então tá bom, tá? Um abração para vocês e até a próxima.